Bom dia, crianças! Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa que hoje será uma produção de texto. A professora vai estar explicando para vocês, antes de explicar aqui sobre qual é o nosso tema, o que é uma produção de texto. A produção de texto é um texto que vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, só que precisa ter um roteiro, nós precisamos seguir umas regras para o nosso texto ficar bom. Primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos produzir um texto é colocar o título, o nome do nosso texto. Pelo título dá para a gente entender do que se trata o texto, do que fala o texto. Daí nós vamos começar, né? Próximo passo, o texto tem que ter um início. Nós podemos começar com algumas frases, como era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã. Então, esse início seria, vamos dizer que é um parágrafo que nós vamos escrever e podendo começar dessa maneira, com essas frases. Esse parágrafo nós temos que tomar cuidado, ele vai ter pontuação, vírgula, ponto final. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós vamos escrever, em relação aos acentos. Nós já vimos sobre os verbos, se ele vai estar no presente, se ele foi do passado ou se ele é no futuro. Então, tem que tomar cuidado com todas essas coisas. Depois que eu fiz o meu início, que pode ser um parágrafo, eu preciso dar continuação nesse texto, sem sair do assunto principal. Então, eu vou para o meio. O meio vai começar com outro parágrafo, que pode começar também dessa maneira. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. O meio ele é muito importante, porque você vai continuar o que você estava no seu primeiro parágrafo, no seu início, o seu assunto. E para finalizar, nós temos a última parte, que é o fim. Então, podemos iniciar a frase da parte do fim com essas aqui, ó. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim. Então, o nosso texto ele vai ficar com sentido, porque ele vai ter um título, ele vai ter um início, eu vou iniciar sobre o que eu vou falar. Ele vai ter um meio, eu vou estar explicando o meu assunto. E o fim, né? Para eu finalizar, para quem lê o meu texto entender. Vamos então agora para a nossa atividade. O automóvel do futuro. Imagine como será o automóvel do futuro e faça um texto bem diferente de um carro que você conheça. Então, o que vocês vão fazer? Colocar o título. Colocou o título, vai então fazer o quê? O início do seu texto, o meio do seu texto e o fim do seu texto. Vamos pensar num automóvel do futuro. Olha esse daqui, não é diferente? Imagina um automóvel que voa, um automóvel que as portas abram para cima, um automóvel que ele usa outro tipo de combustível para andar. Ou usem a imaginação de vocês, que eu sei que vocês são muito criativos, tá? Se atentem, né? Revisem antes de passar. Primeiro vocês peguem e faz a produção do texto numa folha de rascunho, depois passa limpo, faz a revisão, leiam antes de colocar aqui, leia se faz sentido. É algo que demora um pouco para fazer, porque precisa pensar, tá? A professora vai adorar ler a produção de texto de vocês. Depois que terminarem, vocês aqui, ó, colorem e uma boa aula para vocês.